Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Comigo também. Então, eu deixei nessa página aí, olha, nós vamos dar continuidade à última aula, que nós falamos sobre o artigo de divulgação científica. Olha, vou até estar aqui o box junto com a última questão, porque hoje nós vamos fazer a página 112 e 113. E olha aí, esse número 4 é o início da questão da página 112, tá ok? Então, só para lembrar, olha, o artigo de divulgação científica, ele apresenta conhecimentos científicos, tá, sobre um tema, para leitores que não são especializados no assunto. E aí ele pode ser publicado em revistas, jornais, sites especializados do assunto, né, que costuma ser escrito por jornalistas habilitados nessa área, professores e cientistas. Então vamos lá, número 4. Começando. Releia o primeiro parágrafo, que é a introdução do texto. A vida em outros planetas já foi tema para bons filmes de suspense, terror e até para animar terríveis ou meigos personagens, como o clássico ET. Porém, para que haja vida conforme a que existe aqui na Terra, é preciso que o planeta tenha uma série de características. Olhem aí a imagem do filme, né? Esse é um filme muito antigo. Vamos para a página 112. Letra A. O parágrafo é formado por duas frases. Qual delas serve para chamar a atenção do leitor para o assunto? Vocês vão sublinhar. Então, esse parágrafo é formado por duas frases. Qual delas serve para chamar a atenção do leitor para o assunto? Isso é uma resposta pessoal. Então, vão, pausem o vídeo e respondam. Desculpa, gente, não é uma resposta pessoal. Então, vamos lá que eu vou corrigir. Pensaram? Então, é a primeira frase. Aqui, ó. A vida em outros planetas já foi tema para bons filmes de suspense, terror e até para animar terríveis ou meigos personagens como o clássico ET. Essa é a primeira frase, ela serve para chamar a atenção do leitor, ok? Então, sublinhou a primeira. Agora sim, letra B é uma resposta pessoal. O autor conseguiu chamar a sua atenção com essa frase? Quando ele escreveu isso, ele chamou a sua atenção para o texto? Por quê? Pausem o vídeo para vocês responderem. Vamos para C. Qual das frases serve para iniciar efetivamente o assunto? Qual das duas? A primeira ou a segunda? Por quê? Por que você acha isso? Pauzinho o vídeo. Então, é a segunda frase, tá? É na segunda frase que está explicando bem o assunto, ok? Vamos lá ver o porquê. Por que você acha isso? Então, ó. Porém, para que haja vida conforme a que existe aqui na Terra, está explicando, ó, é preciso que o planeta tenha uma série de características, ok? Foi aí que explicou. Agora vamos para a letra D. Localize a expressão destacada. As características já foram anunciadas ou ainda serão pelo autor? Vamos pensar. Então, ainda não, mas serão o assunto principal do texto. Ali é apenas uma introdução. Ele está começando a explicar o texto. Então, é uma introdução. Não tem ainda exatamente o que tem o texto. Ok? Número 5. Releia esse trecho do último parágrafo do texto. Bem, de todos os planetas do Sistema Solar, apenas a Terra apresenta todas essas características. Esse é o trecho, né? O último parágrafo. Letra A. Quais são as palavras que se repetem no primeiro e no último parágrafo? Pensem e escrevam. Então, quais são as palavras que se repetem no primeiro e no último parágrafo? Voltaram lá? Lá naquele texto que nós lemos. A primeira palavra é planeta. Tem terra e características.
planeta, terra e características. Elas se repetem no primeiro e no último parágrafo, ok? Letra B. Por que você acha que o autor repetiu essas palavras no começo e no final do artigo? Por que você acha que o autor repetiu essas palavras no começo e no final? Então, deram um pause. Porque eles se referem ao tema do texto, né? As características do planeta Terra que permitem a existência de vida, ok? Agora a letra C. O que significa a palavra bem no início do último parágrafo? Qual é a intenção do autor ao usar essa palavra? Então, vamos pensar, aqui do lado. Nos artigos de divulgação científica, o autor geralmente usa uma linguagem formal, mais correta, mais né, explicativa, de uma forma formal, mas pode utilizar um tom mais informal para chamar a atenção do leitor e deixá-lo curioso. Voltando à pergunta, o que significa a palavra bem no início do último parágrafo? Qual é a intenção do autor ao usar ela? Então, pois bem, veja bem, enfim, a intenção ao usar a expressão pode ser tanto para finalizar o assunto, como também de aproximar o leitor por meio de uso de uma expressão informal, tá? Então é isso. A intenção é uma expressão. Ela pode ser para finalizar um assunto. Então vamos lá para a página 112, 113. Olhando essa imagem aí ao lado, ó. Nos demais parágrafos, o autor apresentou as características que um planeta deve ter para que haja vida. Então, localize e escreva o número do parágrafo em que cada característica aparece. Então, vocês vão escrever o número do parágrafo em que cada característica aparece, tá? Vamos meio que colocar na ordem. Quase isso, né? O que for parágrafo 2, o que for parágrafo 4, o que for parágrafo 5, vocês vão numerar. Eu vou dar um tempinho para vocês e vocês vão fazer, ok? Pausem o vídeo aí. Então, gente, o primeiro, a letra A. Compostos orgânicos combinados a água líquida a temperatura abaixo de 120 graus. Está no parágrafo 2. Letra B. O planeta não pode estar nem muito longe, nem muito perto da estrela central. Está no parágrafo 6. A temperatura do planeta não pode variar muito. Está no número, parágrafo 3. D de dado. O movimento de rotação do planeta deve ser relativamente rápido. Está em qual parágrafo? 5. Isso. E a letra E e última. Deve haver atividade vulcânica para manter o planeta aquecido. Qual parágrafo está? 4. Isso aí. Agora, vamos para o número 7. Os artigos de divulgação científica eles são divididos em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos ver isso melhor na próxima aula, ok? Vamos lá, pontinho. Quais são os parágrafos que fazem parte do desenvolvimento desse artigo? Marque-os no texto com uma chave. Então, vocês vão dar um pause no vídeo e vamos dar um pause, vamos pensar. Vão lá no texto, voltem lá. E vocês vão marcar com uma chave qual é a parte do desenvolvimento desse texto. Então, ele vai do 2º ao 6º parágrafo, ok? Marquem lá, do 2º ao 6º parágrafo. Agora vamos para o número 8, que é um diálogo. Só para recapitular, introdução é sempre o início do texto, quando mostra sobre o que vai ser falado.
tá? E aí foi o primeiro parágrafo nessa situação desse texto. Do segundo ao sexto foi todo o desenvolvimento. Ele explicou tudo o que estava acontecendo. Okay? Foi toda a explicação que ele queria fazer. E o último parágrafo, no caso, que foi o sétimo, ele concluiu o assunto. Então, o desenvolvimento desse artigo está do segundo ao sexto. Número 8. Releia a última frase do artigo. Será que, no futuro, podemos ter informações surpreendentes? Uma frase para você pensar. Letra A. Por que você acha que o autor conclui seu artigo com uma pergunta? Por que você acha que isso aconteceu? Isso é uma resposta pessoal, ok? Te faz pensar, né? Em várias situações que podem... Será que no futuro podemos ter informações surpreendentes? Ou de vida em outro lugar, ou... Muitas coisas, né? Podem se pensar. B. Depois de ler esse artigo, você foi convencido de que só existe vida na Terra? Justifique sua resposta. Pensem, dá um pause no vídeo, pensem sobre essa questão. É uma resposta pessoal. Número 9. O que você sabe sobre viagens espaciais? Procure informações sobre essas viagens em livros, enciclopédias ou da internet. Elabore um cartaz e traga-o para a sala de aula. Apresente sua pesquisa para os colegas. Então, gente, o que nós vamos fazer? Esse número 9, tá? Será sobre... Vocês vão fazer no caderno, ok? Eu vou explicar, estará em anexo aí na nossa aula, tá? Um arquivo sobre esse trabalho, que vai ser feito no caderno, tá? E lá eu vou explicar melhor o que vocês vão fazer. Só que não será um cartaz, mas será feito no caderno. E a pergunta, o tema da atividade é: o que você sabe sobre viagens espaciais, ok? Vou explicar melhor nesse arquivo em anexo, tá bem? Então é isso. Um beijo e até a próxima aula.